Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 3. No estudo anterior, nós vimos que houve a descida do Espírito Santo de Deus em Jerusalém, onde estavam reunidos os discípulos de Jesus e aquela multidão de pessoas, pessoas de muitas nações que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes, a festa da colheita. Então eles foram ouvir dos discípulos sobre Jesus, aquele que tinha sido crucificado, morto e depois tinha sido ressuscitado. E aquele dia era o dia que Jesus tinha dito para os apóstolos que eles deveriam permanecer em Jerusalém, porque o Espírito Santo de Deus iria descer, iria habitar na igreja de Cristo, ou seja, no próprio templo, no corpo do ser humano, a partir do momento que o ser humano entrega a sua vida a Deus, ou seja, agora o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus. E aconteceu que houve a chegada do Espírito Santo de Deus, onde estavam reunidos muitos dos discípulos de Jesus, e ali muitas pessoas ouviram a mensagem do Evangelho em sua língua materna. Tinha ali muitas nações, muitas pessoas vindas de várias nações. E ali os apóstolos, sem conhecimento nenhum, mas falavam o idioma de cada um daqueles que estavam ali. Eles ouviam na sua língua materna. Depois disso, o apóstolo Pedro fez o seu discurso sobre Jesus Cristo, de que tinha vindo a esse mundo, que tinha sido rejeitado, mas que ele tinha vindo para cumprir a profecia, que ele tinha que morrer pelos nossos pecados, mas que Deus ressuscitaria no terceiro dia. Depois que Pedro fez essa pregação, esse discurso, aquelas pessoas, muitos perguntavam como era para aceitar esse Jesus. E Pedro disse: olha, vocês têm que arrepender-vos dos seus pecados e entregai a vida ao Senhor Jesus Cristo, e sereis batizados em nome de Jesus. E ali, aproximadamente 3.000 pessoas, como diz as Escrituras, foram batizados, e ali começava o início da igreja primitiva. Aqui relata também que os primeiros cristãos, eles se reuniam, eles ceavam naquelas reuniões, em residências ou no templo, e lá era uma comunidade alegre, feliz, e aqueles que tinham uma situação melhor ajudavam o próximo, e ali eles viviam em harmonia, orando, lendo a palavra de Deus, cantando louvores ao Senhor. É assim a verdadeira igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo, os dias atuais, como há 2.000 anos atrás, nós temos que ler as Escrituras, tem que ter o conhecimento das Escrituras, a palavra de Deus registrada nas Escrituras, deixada por Deus, e também temos que estar em oração. O cristão, ele tem que orar, ele tem que conversar com Deus. A gente conversa com Deus através da oração, e Deus conversa com a gente através das Escrituras. E também temos que estar em comunhão com os irmãos, para que uns possam fortalecer os outros. E isso acontecia na igreja cristã primitiva e tem que acontecer na igreja de hoje. Nós temos que estar reunidos no corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo, essa comunhão com os irmãos em Cristo. Aqui no capítulo 3, nós vamos ver que começa a haver a pregação por parte dos discípulos. E os discípulos, como eles estão com o Espírito Santo de Deus, eles têm poderes, porque Jesus disse que eles teriam poderes sobrenaturais através do nome de Jesus Cristo. E aqui a gente vai ver que os apóstolos começam a ensinar e muitas vidas são alcançadas e também muitas vidas rejeitam. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele consegue transformar muitos corações, mesmo aqueles corações que estão com o coração cheio de pedra, mas só em Jesus há essa transformação, há esse novo nascimento, porque a fé é um dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Está escrito nas Escrituras. Até a nossa fé é Deus que dá.
dom de Deus a nossa fé. Vamos ler aqui o capítulo 3. Aqui vamos ver a cura de um paralítico, a cura de um coxo, aquele que vem de nascença, é deficiente de nascença. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: "Olha para nós." E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: "Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda." E, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E, naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E, de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Olha só, aqui os apóstolos também iam ao templo, e os judeus sempre, as orações aconteciam 3 vezes ao dia, às 9, às 15 e ao entardecer, sendo que aqui era às 15 horas. Então os apóstolos estavam indo ao templo, o templo de Salomão, e lá eles foram para orar. A gente vê que nos templos hoje em dia ficam aquelas pessoas que têm necessidade, aquelas pessoas que ficam pedindo esmolas, muitos deles deficientes. Naquela época também acontecia isso, sendo que aqui houve um milagre. O que é que aconteceu? Quando Pedro e João estavam entrando no templo, eis que esse aleijado que muitos anos estavam ali, todo mundo já conhecia, que ele ficava pedindo esmola. E quando Pedro e João viram aquele rapaz pedindo esmola, olhou para ele, Pedro pediu para que ele fixasse os olhares, e ele achou que Pedro ia dar uma esmola, ia dar algum donativo, sendo que Pedro diz: "Olha, nós não temos ouro nem prata, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, anda, levanta-te." E o milagre, a obra sobrenatural de Deus ali se manifestou. Aquele rapaz, aquele aleijado, aquele coxo, ele levantou-se e a Bíblia aqui conta que ele saiu pulando, feliz, entrou no templo, feliz demais, porque agora estava andando. Então aqui a gente vai ver que muitas pessoas que estavam no templo ficaram atemorizados, ficaram sem saber o que estava acontecendo, porque eles já tinham visto aquele aleijado diversas vezes ali na entrada do templo pedindo esmola, e de repente esse aleijado de nascença ser curado. E aqui a gente vê que a alegria manifestada por esse aleijado, que aqui houve a cura física e também houve a cura espiritual, porque esse aleijado aqui, ele conheceu a Cristo, esse aleijado aqui foi salvo. Então, muitas das vezes, nós como cristãos, Deus traz as bênçãos, traz coisas nas nossas vidas que muitas das vezes a gente não reconhece. Muitas vezes a gente acha que isso é natural, mas lembrando que as coisas que acontecem aqui na terra sempre tem
ao poder de Deus. Nada do que acontece aqui não acontece se não tiver permissão de Deus. É o que diz as Escrituras. Até um fio de cabelo que cai, a Bíblia diz que ali tem a permissão de Deus. Continuando, versículo 11. Aqui Pedro vai fazer a pregação. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, no lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro disse ao povo: varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou santidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes para ser morto, e diante de Pilatos o rejeitastes, quando este havia decidido soltá-lo. Todavia, vós negastes publicamente o santo e justo, e pedistes que um assassino fosse libertado. Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Pela fé em o nome de Jesus, o nome curou este homem, que aqui vedes e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Contudo, irmãos, eu sei que o que vós e vossos líderes fizeram com Jesus foi sem o perfeito conhecimento do que estavam praticando. Entretanto, foi desta forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envie o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Porquanto declarou Moisés: o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta, Jesus Cristo, será exterminado dentre o povo. Em verdade, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram estes dias. E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. Ele declarou a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, Jesus Cristo, enviou-o primeiramente para vós, a fim de abençoá-los, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. Olha só, essa pregação que Pedro fez, Pedro, quando ele pegou pela mão direita, depois de ter levantado o aleijado e que esse aleijado ficou curado, ali correu aquela multidão para ver o que estava acontecendo. E aquela pessoa que estava curada ficava ali próximo aos dois apóstolos, ao Pedro e a João. E ali aquelas pessoas foram ali, ficaram olhando, vendo aquele rapaz curado, né? Então Pedro, vendo o que se passava ali, disse logo para eles: ei, não é o que vocês estão pensando não. Aqui não somos nós que temos essa santidade, não somos nós que curamos esse aleijado. Quem curou foi o nome de Jesus Cristo.
foi Jesus, foi Deus, não foi homens. Ali Jesus usou os discípulos foram instrumentos para a cura daquele aleijado. Assim como nos dias de hoje, Jesus usa muitas pessoas para curarem através do nome de Jesus. Muitas pessoas são instrumentos de Deus para levar uma mensagem de consolação. Muitas pessoas são usadas por Deus para orar uns aos outros. Muitas pessoas são usadas por Deus para pregar o evangelho da salvação. E é assim que funciona. E aqui Pedro e João começam a falar para os judeus, aqueles mesmos que estavam no templo, muitos deles eram pessoas que tinham entregue Jesus para ser crucificado ao Pôncio Pilato. E Pedro fala, olha, esse nome aqui de Jesus, esse que cura, que vocês entregaram ao Pôncio Pilato, mesmo Pôncio Pilatos que tinham liberado Jesus, vocês não, vocês preferiram que ele soltasse um assassino para que Jesus pudesse ir àquela cruz. Mas Deus estava no controle de tudo. Pedro fala, olha, isso aqui a profecia já dizia, que o Cristo iria sofrer, que o Cristo iria ser crucificado, mas que depois da morte Deus iria ressuscitar, porque era necessário que um sacrifício de um justo, um sacrifício de alguém que não tinha pecado, para que pudesse vencer a morte, para que pudesse vencer o pecado, e esse foi Jesus Cristo. Então, quando Jesus aqui, ele vai àquela cruz, que ele é ressuscitado, depois de ter sido sepultado, ele é ressuscitado por Deus, ali se cumpriu a profecia, e Pedro está dizendo, olha, vocês foram ignorantes, vocês não tinham sabedoria espiritual, vocês não tinham discernimento espiritual, então tudo que ocorreu ali era para que se cumprisse a profecia, mas agora eu digo para vocês, e isso Pedro falando, arrependei-vos dos pecados, mesmo isso que vocês fizeram, arrependei-vos e entregue a vida ao Senhor Jesus, para que vocês possam ser salvos, porque a salvação é apenas no nome de Jesus. Pedro falou isso para aqueles que estavam lá, os judeus que tinham entregue Jesus a Pôncio Pilatos para ser crucificado, morto e sepultado. Então, Pedro, depois de ter feito esse discurso, depois de ter feito essa pregação, aqui ele vai dizer que tudo o que aconteceu, através dos profetas que já previam, o próprio Moisés, que disse que viria um profeta maior do que ele, ou igual a ele, e que esse profeta, que é Jesus, também é chamado de profeta, além de Deus, sendo que Jesus, ele vai trazer a redenção. Jesus é o último, é aquele que traz a salvação aos cativos. E Pedro diz, olha, ele veio, Deus enviou através, desde a época de Abraão, de Isaac e Jacó, que Deus vem preparando o seu povo para a manifestação de Jesus, do Messias. E esse Messias chegou primeiro para os judeus. Pedro fala aqui, ó, ele chegou primeiro para cá, para vocês, mas vocês rejeitaram. E esse que foi rejeitado por muitos de vocês, agora também será levada a sua mensagem da salvação ao mundo todo, às outras nações. É o que acontece hoje. Muitos dos judeus ainda esperam um Messias literal, um Messias político, e Jesus já veio há 2000 anos atrás. Jesus veio instalar o reino espiritual. Ele é a vida, ele é o dom da vida. É em Cristo Jesus que é exclusiva a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim, meus irmãos, a gente tem que procurar as Escrituras, para que a gente possa ter conhecimento do que Deus preparou para nós através de Jesus Cristo. E Jesus é esse, é o Cristo. Não espere outro, não espere a salvação através de outros tipos de pessoas, homens. A salvação é do Cristo, é aquele que criou os céus e a terra, aquele que existia antes da fundação do mundo. É Jesus. Em Jesus
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Em Jesus somos libertados do pecado. Em Jesus somos transformados. Temos um novo nascimento, temos um novo coração. É Ele, através do Espírito Santo de Deus, que nos transforma. E assim a Igreja de Cristo, naquela época, se fortalecia. Cada vez mais eram milagres, tanto de transformações literais, materiais, como também milagres espirituais, que é o principal. O principal é a salvação. Nós temos que procurar o reino de Deus espiritual, nós temos que procurar o reino de Deus para a nossa salvação. É Ele que nos dá a vida eterna. Esse mundo é passageiro, do piscar de olho você falece. E aí, você vai passar a tua vida eterna com Deus, ou vai passar a vida eterna com aquele que tu escolheu do mundo, que é Satanás, viver no inferno? As Escrituras dizem isso. Então, meus irmãos, vamos abrir os nossos corações, crer nas Escrituras, crer que Deus ressuscitou Jesus e crer que Ele vive e hoje intercede para o Pai, e crer que a salvação é pela fé, é de graça exclusiva em Jesus Cristo, não por obras para que ninguém se glorie. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai. Te pedimos que a cada dia, Pai, a Igreja de Cristo aqui na terra possa estar propagando o teu evangelho sincero através do teu Santo Espírito, Pai. Enche de Espírito Santo, Pai, aqueles que ainda não te conhecem, Pai, para que sejam transformadas para a glória de Deus, Pai. É isso que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.